Que alegria estar aqui com vocês, que privilégio, eu me sinto extremamente honrado. Muito obrigado, pastor Esdras, Patrícia, pelo convite, estar aqui com vocês, de fato é uma honra para nós. Eu trago um abraço da igreja Verbo da Vida Arujá. Talvez você fale, pastor Arujá, você não falou Guarujá? Porque todo mundo confunde a gente e fala, nossa, tem praia lá, né? Não tem. Você vai talvez encontrar no feriado de Arujá a cavalgada. Você vai encontrar algum gado passando por lá. De fato, nós estamos ali. Tem uma cultura bem interiorana, embora seja muito próximo, né? E faz divisa com Guarulhos. Aí você diz, tão interior quanto? Eu sei porque minha esposa fez Mackenzie, e no Mackenzie todo mundo brincava com ela, porque ela morava em Guarulhos. Então todo mundo dizia, deixa ela, professora, apresentar primeiro, ela demora tanto para chegar na casa dela. Amém, queridos? É um prazer estar com vocês aqui. E eu creio, a gente tem pastoreado há algum tempo, a Igreja Verbo da Vida em Arujá vai fazer 7 anos agora, em maio. Eu sei que nós estamos, né, eu tento basear isso com a minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos, um filho de 3 anos, e eu tenho um bebê que eu ainda não sei se é menino ou menina na barriga da minha esposa. Amém? Então, somos 5 agora. E eu tento me basear, né, pelo que a Luísa está aprendendo, que é o que mais se aproxima. Ela já viveu tanta coisa com 6 anos, ela já pode te falar tanta coisa que ela viveu e aprendeu, mas eu sei que existe tanto a ser vivido ainda. Então isso alegra demais o nosso coração, porque embora nós tenhamos nós estejamos provando coisas grandiosas naquela cidade, nós sabemos que é apenas o início daquilo que Deus deseja e irá realizar. Amém? E eu creio que você se alegra porque nós somos uma mesma família. E quando eu falo de família, eu não estou falando simplesmente da denominação Verbo da Vida, mas eu falo de você como filho de Deus, meu irmão em Cristo. E nós vamos para o mesmo céu, temos o mesmo Pai. Goste de você, de mim ou não, eu te aconselho a gostar. Amém? Glória a Deus. Querido, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3. Como eu ia dizendo, querido, eu já estou há tempo suficiente servindo, amando ao Senhor para entender as instruções que Ele traz a nós, né? A mim de maneira específica. Então eu estou muito convicto daquilo que nós vamos ministrar essa noite. E eu já entendi que como é Ele quem traz a inspiração, é Ele quem traz a instrução a ser transmitida, existe unção para confirmar e fazer com que você seja encharcado por isso. Amém? Então eu creio que, eu não sei se você já esteve próximo a uma cachoeira, ou você já se propôs a ir para uma praia sem querer se queimar, mas se você vai próximo de uma cachoeira, quando você percebeu as gotículas te encharcou, se você vai para uma praia sem querer, então eu fico debaixo da barraca do guarda-sol, o mormaço te queima, então eu quero te dizer que o fato de você estar aqui, você vai ser afetado de um jeito ou de outro pela unção que está nesse lugar. Amém? Então você diz, poxa, eu não queria me queimar, você está aqui, você vai sair queimado. Eu não queria me molhar, você está aqui, você vai sair molhado. Amém? Porque de fato a unção, eu costumo brincar com o pessoal lá, e eu sei que você já sabe, mas é bom lembrar, né? Nós não estamos aqui para palestrar, eu não vim trazer uma palestra ou informação a você. Eu vim trazer instrução do alto para o teu coração. Então, abra o seu coração e sugue daquilo que Deus deseja ministrar ao seu coração essa noite. Amém? Se você achou, Efésios? Efésios capítulo 3, nós iremos ler a partir do verso de número 14. Efésios 3, 14 diz assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma a família nos céus e na terra, recebe o nome, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Você pode fechar os teus olhos? Pai, eu te dou graças pelo privilégio de acesso à tua palavra. Quão maravilhoso é fazer parte da tua família e contar com o teu Espírito, que nos instrui, nos conduz e deseja ir de encontro a cada um dos corações aqui, Pai. Eu te dou graças por ouvidos destapados, olhos sendo iluminados, Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, ser tocado por aquilo que o Senhor deseja ministrar. Nós não somos apenas ouvintes, mas nós somos praticantes. Eu estou diante de homens e mulheres sedentos por crescer mais, por te conhecer mais, por viver aquilo que está no teu coração. E eu te dou graças, Pai, por essa noite, sendo um marco em nossas vidas. Nós iremos provar da tua unção, em nome de Jesus. Amém. Querido, esse texto de fato ele é poderoso, e eu poderia falar muitas coisas em cima desse mesmo texto, mas eu não sei, me pediram, não está aqui, mas eu quero falar um pouco a respeito de nós compreendermos, ou termos convicção do amor de Deus. Aí você diz, sério, pastor? Que isso aí eu já sei. Vamos ver então? Querido, preste atenção, porque o apóstolo Paulo, se você parar e observar e ler as cartas e ver como foi a conduta e a caminhada desse homem, você vai ver que ele só pôde viver o que viveu, firmado, convicto e pleno, a ponto de ensinar, porque ele entendeu que ele era amado independente de. E aqui ele está orando, ele diz, ei, por essa razão eu me ponho de joelhos, eu intercedo por vocês, eu rogo por vocês, vocês precisam compreender. E aí ele diz, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele diz antes, vocês precisam estar enraizados, alicerçados em amor. Vocês precisam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Querido, preste atenção, eu sei que nós temos essa informação, mas eu tenho pastoreado há algum tempo e eu tenho percebido que dia após dia o diabo vem na nossa orelha, ele vem bater e de alguma forma ele tenta nos mostrar que talvez aquilo que você está vivendo é porque Deus não te amou tanto assim. Você está aqui? E ele está falando, vocês precisam compreender, e a gente desde pequenininho faz isso nas salinhas, né? A gente em acampamento eu liderei jovens, pastoreei jovens por 6 anos, e nós tínhamos de manhã, culto de manhã, o povo está com preguiça, então diz, vamos lá pessoal, todo mundo, o amor de Deus é tão grande, já brincou assim? Não? Me cerca pela direita, e a gente fazia esse exercício. Então, teoricamente, nós sabemos. A Bíblia diz em João 3,16 que Ele te amou de tal maneira que Ele enviou, Ele deu o seu único filho, o unigênito, o único filho, para morrer no meu e no seu lugar. E aí talvez nós sejamos, se eu tivesse talvez começado aqui com você dizendo, queridos, abra sua Bíblia em João 3,16. A gente ia dizer, eu sei esse versículo, pastor. Não vou nem abrir porque eu sei de cor. Mas sabia, querido, que se no nosso dia a dia, esse amor de tal maneira, ele precisa estar muito forte e precisa existir em nós a convicção de que nada pode mudar esse amor. E aí você diz, pastor, eu sei disso na teoria, mas sabe quando na prática a gente vê que isso não está tão convicto? Quando você anda ansioso, quando você anda em preocupação, quando o medo te atinge. Queridos, a falta de convicção nessa área vai nos fazer ficar vagarosos ou deixar de viver aquilo que Deus tem como desejo para nós. De fato, a Bíblia diz e nos garante de maneira muito clara
que Ele nos amou, Ele tem planos maravilhosos a nós. A Bíblia fala que o desejo dEle a nós, Ele tem planos de paz. A Bíblia fala em Romanos que Ele tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita, mas para que isso seja real, nós precisamos compreender, renovar nossa mente. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ei, eu renovei, eu entendi, vocês precisam. Em nome de Jesus, vocês precisam entender que vocês possam estar enraizados, alicerçados nesse amor. E queridos, você vai entender que se você não entender esse amor assim, fica difícil você amar assim. Tem gente se esforçando para amar assim, quando na verdade a sua força deveria ser para compreender esse amor. Uma pessoa me procurou esses dias na igreja e disse, pastor, você nunca teve dificuldade de perdoar alguém? Eu disse, vixe, como é que é? Se eu nunca tive? Um monte de vezes. E ela disse, como você fez? Eu disse, eu entendi que eu também não merecia perdão. E querido, quando você começa a entender que Deus te amou, sendo quem você é, ou era, você diz, cara, todo mundo merece. Eu preciso compreender, eu preciso entender. Eu vi uma vez um homem dizendo algo que me chacoalhou e me fez pensar. Ele disse, se você soubesse por dentro, se você virasse do avesso e visse quem é a pessoa que está ao seu lado, talvez você se assustaria. E eu disse, eita, quem que está aqui do meu lado? Mas queridos, preste atenção, porque não existe ninguém entre você e Deus. E Deus, ainda assim, sabendo quem você é ou era, Ele te amou. O problema é que a gente acha que ficou tão bom, ou a gente foi tão merecedor desse amor, que a gente tem dificuldade muitas vezes de transmitir isso. Você está aqui? Mas queridos, eu quero que você entenda e compreenda. Existe um amor de Deus por mim. E existe sim como eu possa me aprofundar em entender e compreender e desfrutar desse amor dia após dia. Conhecendo ao Pai. Sabia que você não vai servir ao Senhor ou obedecê-lo porque você provou de um milagre? Eu conheço várias pessoas que elas pediram oração. Ora para a cura do câncer. E cadê o câncer? Foi embora. Ela ama ao Senhor? Ela obedece ao Senhor? Não. Talvez você vá receber oração para cura, talvez a sua empresa ela está falida e ela se levante, talvez você compre a lancha, compre o jet ski, compre o helicóptero, compre o jato, e foi tudo coisa que você pediu para Deus, e você ama o Senhor? Não. Porque de fato não são as coisas que o Senhor te dá que vai fazer com que você o ame. Tem pai fazendo isso com o filho, e vai ver mais na frente que não é assim que o filho vai te amar. Agora, quando você compreende o amor dele por você, queridos, a Bíblia diz que você só pode amar ao Senhor porque Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. E aí você diz, cara, eu não merecia esse amor. Tiago Grulha fala algo interessante, ele diz, faz sentido servir alguém melhor do que eu. Quando você para meditar nesse amor, você diz, cara, o que eu estou fazendo? Tem uma música da Ana Paula que a gente canta. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso, quando me lembro que Ele me ama. Querido, se conscientizar desse amor vai fazer com que você não fique parando com as picuinhas ou com as coisas que o diabo vai colocando na sua frente no dia a dia. Você talvez está parando, arrumou briguinha, falaram de mim, aconteceu isso, problema, boleto, e você parando. Porque talvez você não está se dando conta, querido. O amor de Deus não é talvez o que nós estamos entendendo por amor hoje em dia. Que é esse amor que protege, que blinda e não deixa nada acontecer. Não, um amor que só diz sim, não é. Aí você diz, não, eu bati, eu topei o dedinho na quina da cama. Deus não me ama, porque se Ele me amasse eu não topava o dedinho. Quem disse? Olha para a vida do Paulo. O Paulo que escreveu para você em compreender a altura, profundidade, largura e comprimento, foi o homem que quase naufragou, foi o homem que ficou preso, foi o homem que a cobra picou, foi o homem que passou por tudo isso.
E ele só passou e conseguiu escrever isso a nós, porque ele sabia que mesmo passando por tudo, ele era amado e não deixou de ser amado. Queridos, agora não é porque não aconteceu do jeito que você pensou, do jeito que você quis, do jeito que você planejou, que Deus deixou de te amar. Não! Ele continua te amando. E eu me lembro como foi libertador ouvir da minha mãe, ainda adolescente, minha mãe dizendo para mim: filho, não exista o que você vai fazer para que Deus te ame mais ou menos. Então vir ao culto, vir à igreja, não vai fazer Deus te amar mais. Deixar de vir não vai fazer Deus te amar mais. Você vem porque você é esperto e sabe que é nessa fogueira que as coisas acontecem. É ouvindo a instrução dele que as coisas acontecem. Agora tem algo bastante interessante. Eu tive uma fase que eu me afastei um pouquinho desse evangelho. A gente quando fala isso até desafina, você percebeu? Teve uma fase que eu me afastei desse evangelho. Mas, queridos, teve uma fase que eu me afastei e eu lembro que eu quis, aquela coisa, né, meu pai não sabe nada, eu que sei, eu que faço, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. E meu pai me ama muito, eu não tenho dúvidas disso. Inclusive agora tenho sobre mim o desafio de pastoreá-lo. Meu pai agora é um dos pastores auxiliares lá onde eu congrego, eu pastoreio. E eu me lembro que comprei um carro, e aí eu era daqueles que você talvez um dia xingou se você não foi, né, assim também. Mas então o carro era rebaixado, coloquei roda e fazia uma barulheira doida e eu andava assim, né? Então talvez você tenha me xingado já, porque eu segurei trânsito mesmo. E aí aquela coisa. E eu lembro que quando eu apareci com um carro assim em casa, meu pai disse: Lucas, desfaz isso, cara. Pode fazer isso? E na época eu não podia. Eu disse: não, mas é lindo, não é? E de fato eu acho muito bonito. Eu olhava e falava: olha que bonito. E ele dizia: para, filho, não está certo, desmonta isso, sobe esse carro. E eu falava: não, pai, não vai dar nada. Filho, queridos, meu pai me ama. E ele estava me dando uma instrução para que eu não fosse desfavorecido. Filho, não, pai, não dá nada, aquela coisa toda. E aí eu lembro claramente um dia que eu saí de casa, né? Som alto e eu andava bem o carro e eu acelerei. A hora que eu fiz assim na curva, tinha uma blitz, a blitz. E aí não deu tempo de baixar o som, não deu tempo de fazer cara, pôr óculos, não deu tempo de nada. E aí eu só encostei o carro, ele disse: habilitação, entreguei. Você pode, por favor, me acompanhar? E aí eu me lembro que eu estava, assim, na base, tinham muitos policiais, era uma blitz bem grande, eu estava assim. E eis que eu estou conversando com ele, documentação, ele disse: cara, eu vou prender seu carro está irregular, não vai dar. Nisso, quem passa pela blitz? Meu pai. Meu pai passou pela blitz e na hora ele me viu e encostou. Passou pela blitz e encostou lá na frente. Desceu do carro e veio. E aí na hora o policial que estava me atendendo, ele olhou e disse: quem é que está vindo lá? Eu falei: meu pai. Ele fechou a cara. E aí meu pai chegou e disse: o que foi que aconteceu, Lucas? E eu disse: ele disse que vai apreender meu carro, porque meu carro está irregular. E ele disse: vai precisar de alguma coisa para o policial? Ele disse: não, eu estou fazendo aqui a documentação. Meu pai virou as costas e falou: então tá bom, continua aí. Entrou no carro e foi embora. A hora que ele foi embora, eu e o policial ficamos sem reação. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele disse: quem era ele? Eu falei: meu pai. E ele foi embora. Eu falei: foi. Porque ele nunca concordou com isso que eu fiz. Querido, aquilo foi tão benevolente aos olhos do policial que ele fez: cara, eu vou favorecer você de alguma forma, porque pai nenhum faria isso. Todos os pais chegariam para mim dizendo: vai prender bandido, meu filho é trabalhador, meu filho só quer. Querido, preste atenção, o amor do meu pai não passou a mão na minha cabeça quando eu errei. E eu estou falando de um pai natural que entendeu o caráter de Deus. Queridos, preste atenção. Existem coisas que nós vamos colher, consequências que nós vamos colher. Isso não tem a ver porque Deus não te amou.
Existem coisas que Deus está dizendo, não faz, não é para fazer, não faz, você faz, tem a consequência e diz, Deus não me ama, vou me afastar, querido. Preste atenção, para. O amor de Deus não é esse que diz, vai meu filho. A gente tem aquela coisa, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não significa que aquilo que você está vivendo hoje é Deus planejando. Significa que você pode viver uma infelicidade, mas se você se manter na posição, Deus consegue, na posição correta, te favorecer. Não anulando o que aconteceu. Agora, querido, você está convicto do amor de Deus. É o diabo bater dizendo, ei, e aí? Como vai ser amanhã? E você dizer, eu não sei, mas tem alguém que me ama, que está cuidando de tudo. Querido, preste atenção, a Bíblia diz que eu e você deveríamos nos fazer semelhantes à criança. Você sabia que se você não compreende que Deus te ama, fica difícil você viver como criança? Porque quando você se torna um pouquinho mais adolescente, e eu não tenho nada contra a fase adolescente, mas o adolescente acha que ele sabe mais do que o adulto. Em termos de tecnologia, talvez saiba mesmo. Mas ficou só ali. E aí ele acha que ele sabe mais que o adulto. E aí ele vai talvez ter correções, instruções, e ele vai falar, não me ama, não é assim, eu que sei. Queridos, a Bíblia não diz para você ser um adolescente. Ela diz para você ser semelhante à criança. E criança não vai questionar, não vai duvidar, vai confiar que o pai está tomando conta. Agora é necessário que você entenda. O problema é que nós estamos, não, o Senhor me ama. E fica por isso. A gente não medita acerca desse amor. A gente muitas vezes está vivendo a nossa vida no automático e não está se dando conta de que nós estamos provando em todo o momento do carinho, do cuidado, do zelo, do amor do Senhor. Meditar nessas coisas, querido, vai fazer com que você fique mais forte, passando pelo que vai surgir. Agora o apóstolo Paulo entendeu tão bem isso. Ele escreve em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 35, você conhece esse texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz essa pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, querido, eu estou bem certo. Você precisa estar bem certo, porque Paulo estava bem certo. Ele diz, porque eu estou bem certo, que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, que nem os principados, que nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele deu uma lista aqui dizendo, nada vai conseguir, nada pode impedir. Agora, querido, não significa que Deus não vai, que o diabo não vai colocar armadilhas ou distrações. Porque se você não se conscientizar disso, você vai olhar para a distração, e quando você menos perceber, você já não acredita mais. Eu sei porque existem pessoas que conviveram conosco, mas em algum momento elas foram se perdendo, se afastando, não subjugando a carne delas para estar junto, para poder viver. E hoje talvez você pergunte para elas, e aí? Ela diz, cara, eu nem sei se Deus me ama. Por quê, querido? Tudo que o diabo quer é jogar essa condenação, essa culpa, para fazer com que você fique afastado. Porque ele sabe que o dia que você entender que o amor de Deus por você, ele não pode ser destruído, ele não pode ser mudado, ele não pode ser abafado, ele sabe que ele perdeu você. Essa é a real. Agora, queridos, por que eu estou, talvez, meditando e falando a respeito disso? Nós acabamos de passar, nós estamos em uma fase inusitada, nova para a maioria de nós. Quantos cristãos morrendo de medo? A Bíblia diz que o perfeito amor lançou fora todo o medo. Aí você diz, querido, se você sentiu medo,
Se você permaneceu com medo, se você anda em ansiedade, se você anda em preocupação, você não está convicto desse amor. Ele não tem amor, ele é amor. A gente acha muitas vezes que Deus tem. Eu vejo isso às vezes. Tem gente que acha que com Deus é cota de favor. Entende? Tem gente que diz, eu conheço uma pessoa que ele diz assim, não, a gente já orou, e aí a minha filha foi curada, eu nem tenho coragem de pedir mais nada para Deus. E aí talvez você também seja assim em alguma área, ou conheça alguém, diz, não, eu criei tanto para isso, eu desejei tanto isso, Deus me deu, não quero mais nada. Quando na verdade, querido, o amor é o teu Pai. A Bíblia diz que Ele não poupou nem mesmo ao seu filho, o seu único filho. Como não nos dará juntamente com Ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Como não? Por que não desfrutar? Primeira João 4, 9 a 11 diz, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em que haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Preste atenção, porque quem escreveu isso foi o apóstolo João. Ok? Se você for ler os evangelhos, você vai perceber que existe na carta de João, você vai ver que existe no livro de João, no livro de João, uma linguagem diferente. Porque esse mesmo apóstolo, que aqui em 1 João, vai falar a respeito do amor, e ele fala com relação a você amar o outro, querido, de maneira tão veemente, que nos constrange. Você lê esse texto e fala, meu Jesus, eu não estou entendendo nada, eu não estou vivendo nada, Deus me ajuda. E aí você vê esse homem, mas se você for ler o livro de João, qual foi o discípulo, talvez você saiba, qual foi o discípulo que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus? Quem foi? João. Não é esse que está na pintura? Fala, não, pastor, eu não sabia não, mas eu vi uma vez na pintura. Serve, valeu. Pintura, valeu, ponto para você. Querido, preste atenção, você acha que se algum outro discípulo fosse reclinar sobre a cabeça de Jesus, Jesus ia dar um tapão? Você acha mesmo que se Pedro fosse encostar, sai daí? Você acha? Não. Mas sabe o que eu entendo quando eu leio a Bíblia? Que João entendeu esse amor. João entendeu e ele disse, ele me amou, ele veio por amor a mim. Aí você vai ler, ele falando a respeito dele. Ele diz, e Jesus apareceu, e foi ao encontro do discípulo amado. Quem foi que escreveu, João? João. Era ele se intitulando como discípulo amado. Se eu perguntasse para você, quem a Bíblia diz que é o discípulo amado? Você ia dizer João. Mas foi Jesus que disse? Não, foi João falando dele. Querido, preste atenção, a convicção que você precisa ter do amor de Deus por você, tem que fazer você falar desse jeito. Você precisa entender que o amor de Deus vai sim te favorecer. Se eu perguntasse de repente, vai lá, começa uma carta a você. Você diz aqui quem fala? Lucas, o filho amado de Deus. Talvez você olhar e falar, nossa, pastorzão, segura. Tá meio snob, né? Não, querido, nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos falar isso, viver isso, e entender que nada vai mudar isso. É essa convicção. Como você se refere a você? Não, sabe, teve um tempo que eu achei que Deus me... Não, querido, faça como João. Jesus veio e procurou o discípulo amado. Era ele falando dele. Ele entendeu tanto esse amor, quando ele pôde estar perto, ele esteve perto, encostou a cabeça e diz, que coisa boa é viver ao lado dele. Nós estamos aqui como filho. Deus, não. Não é assim, nunca foi.
próximo, dentro de você. Doido, doido, doido para você entender isso e vocês desfrutarem do melhor de Deus. Deus precisa que você entenda isso, querido. Você precisa entender isso. Pode parecer muito simples o que eu estou falando para você essa noite, mas se você entender isso, vai fazer toda a diferença na sua caminhada cristã. Porque o diabo não brinca de ser diabo. A gente acha agora que em janeiro todo mundo tirou férias, o diabo também tirou, ele não tirou. Ele não tira, ele trabalha direto. Mas ele precisa entender. O problema, queridos, eu sei porque eu vim de uma denominação onde eu atribuía tudo o que acontecia a Deus. E aí você diz, pastor, mas Deus está no controle? Sim, mas como eu disse, existem consequências e coisas que nós estamos vivendo por conta daquilo que nós estamos vivendo, escolhendo viver. E eu me lembro, queridos, que eu tive várias discussões com Deus. Teve situações de eu me desviar. Por quê? Porque acontecia uma situação e eu dizia, e aí Deus, por que você deixou isso acontecer? E aí eu me afastava. Quem perdia? Deus deixou de ser Deus? Não. Mas eu me arrebentava. E aí eu entendi pela palavra de que o caráter de Deus é bom, de que Ele é sempre bom, de que Ele não muda, e não é porque aquilo aconteceu comigo que Ele deixou de me amar, me desamparou, não! Queridos, de fato, existem coisas que nós vamos viver, e eu repito isso, por conta de consequência daquilo que nós vivemos. Eu me lembro que uma vez, nessas indagações, eu procurei uma pessoa e disse, por que tal coisa aconteceu com fulano? Deus não me ama? E ela virou para mim e disse, querido, não cabe ninguém entre uma pessoa e Deus. Não cabe ninguém, entre ele e Deus não cabe ninguém. Não tem como falar, não tem como saber. Entenda você o caráter de Deus, a bondade dele e viva. Agora, querido, nós estamos ficando aprisionados nessa ideia de que Deus fez, Deus não me ama, Deus quis assim, quando na verdade, não é essa a vontade, não foi esse o planejado, não foi esse o desejo. Ele deseja sim que você compreenda o amor dele por você e viva sorrindo. Não dá para entender a alegria se você não entender que é amado. Se você acha que um dia Deus te ama, no outro Ele te odeia, ou não está nem aí para você, como que eu vou sorrir no dia que Ele não está nem aí para mim? Querido, se um dia Deus resolvesse não estar nem aí para você, você ia ter que fazer o sorriso do Coringa, porque você não ia conseguir sorrir por você. A gente só é o que é, só pode viver o que vive, como vivemos, porque Ele está vivo e proporcionou a nós vivermos assim. Agora preste atenção, porque eu estava dizendo que o discípulo que compreendeu isso, ele andou, ele entendeu, ele veio por me amar. Então ele se diferenciou mesmo. O discípulo amado, eu reclino a cabeça, ele me ama, eu tenho essa consciência. Foi o discípulo que lá, já na ilha, mais velho, ele começa a escrever. E ele diz, ei, se Deus te amou, você precisa amar. Porque, querido, preste atenção, é isso aqui. Deus te amou, você ama ao Senhor. Ok? Deus te amou, você ama ao Senhor. Você só pode amar ao Senhor porque Ele te amou primeiro. Ok? Agora preste atenção, porque a Bíblia diz que se você não ama ao seu irmão que você diz estar vendo, você não pode dizer que ama a Deus. Então não tem como, Deus te amou, mas para você amar a Deus, você precisa passar pelo seu irmão. Deus, eu te amo. Sai daqui, encardida. Não. Eu achei fantástico esses dias. Marcos Honório Júnior respondeu uma perguntinha, ele faz uns quiz lá às vezes, bem interessante. E aí uma pessoa perguntou, é possível eu perdoar e não conviver? Ele respondeu, já pensou se Deus pensasse assim? Poxa vida. Pastor, eu estava nessa vertente aí, nunca mais falei com fulana. Agora preste atenção, quando que eu não perdoo? Quando eu não entendi o amor dele por mim. Porque, querido, você não merecia. Eu estava brincando esses dias, quando você começa a conhecer a humanidade,
Quando você começa a conhecer a humanidade e ver a maldade que o homem pode ser sem Deus, eu entendo Thanos. Eu entendo Thanos querendo estralar e acabar. Querido, mas Deus amou e se entregou. Ele é interessado em que você viva. Ele é interessado em que você compreenda esse amor e se porte como alguém amado. Sabia que é diferente? Alguém que é amado se porta diferente? Isso. Sabia? Isso mesmo. Alguém que é amado não anda chutando lata pela rua, não anda de cabeça baixa. É interessante porque se você encontra alguém que está apaixonado, você diz, nossa, está com o olhinho brilhando. Querido, você tem um dono, você entregou a sua vida para o amor te encontrou. Você foi convencido por esse amor te envolveu, você diz, cara, não faz sentido eu viver a minha vida longe dele, não faz sentido o que eu estou fazendo da minha vida. E querido, você pode tentar viver, você vai se arrebentar, até cair em si e dizer, tó Jesus, conduz a minha vida. Porque o amor sabe como fazer isso. Agora as pessoas, querido, no mundo, elas não estão sabendo, elas não conhecem a verdade, elas não conhecem esse amor, e elas projetam um amor delas na outra, que também não sabe amar e projeta nela, e duas pessoas que não compreenderam, não foram preenchidas pelo amor, tentam se amar e dar amor, e isso vai dar ruim. Agora quando você é pleno nesse amor, você consegue retribuir e dar a outros. Querido, olha para a vida de Estevão. Vem aqui comigo. A Bíblia diz que ele estava lá, sendo apedrejado. O céu se abre. E Estevão, ao invés de xingar o povo, ele diz, eles não sabem o que estão fazendo, não. Vamos embora, pai. Você está aqui. Estar convicto e compreendendo esse amor vai fazer com que você julgue menos a pessoa que está do seu lado. Porque o julgamento é uma sentença que você nem tinha direito de dar e deu. Olha para a vida de Estevão. Ele compreendeu esse amor de Deus por ele. E ele disse, Deus, deixa eu contar uma coisa mais real. Eu conheço uma família, isso, você talvez tenha um outro relato, mas eu conheço uma família que a filha, ele tem 3 filhas e um filho. E uma das filhas foi morta pelo genro. Ok? E teve toda aquela cena, aquela situação. E o pai quis porque quis encontrar. O rapaz foi preso e o pai quis encontrar. E quando o pai encontrou, ele disse, você vai pagar pelo que você fez. Mas eu só sei que você fez isso porque você ainda não encontrou o amor que eu tenho. Você consegue entender? Compreender esse amor vai fazer com que... Queridos, eu aconselho casais. Esses dias eu aconselhei um casal que veio para a igreja, ela cristã, ele não. E ela falando para mim, pastor, ele faz isso, ele faz aquilo, e eu não quero mais isso. Eu digo para ela, ei, você está esperando de alguém que nunca provou do amor, coisas que só o amor pode dar. Como eu posso esperar de alguém algo que ele não recebeu? Agora, querido, preste atenção, porque se você recebeu, Deus espera de você. Quanto mais convictos desse amor, mais o diabo afeta a minha vida, mas mais também eu demonstro esse amor para com os outros. Eu torno a dizer, é impossível você querer amar assim, se você não entender esse amor assim. Esse amor que você vai dar, ele é esgotado. Ele vai exigir reciprocidade. Entendeu? Porque você fez, mas fulano não fez por você. O amor de Deus diz, ei, não se cansa de fazer o bem não, continua. O amor carnal diz, que faz nada? Vai se lascar para lá, eu não vou fazer mais nada. Você entende? O amor de Deus vai fazer muitas vezes você parecer ser bobo. Só que pensa, um bobo satisfeito. Pensa num bobo alegre. Pensa num bobo pleno.
porque é recompensador, querido. Olha para a vida de Paulo, olha o que viveu, escrevendo a nossa. Agora preste atenção, eu me lembrei agora. Existia uma menina que estudou, na época que minha cunhada ainda era adolescente, tinha uma menina que estudava com ela, e essa menina existia, né? Hoje não existe mais, mas existia bullying na época. Na época existia bullying e tinha muitas crianças e adolescentes que caçoavam dessa... Nossa, agora eu fui ver, né? Zoavam. Tinham muitos adolescentes que zoavam aquela adolescente porque ela era adotada. E zoava, um monte de coisa, nem... Um monte de coisa falavam para ela. Mas despertou curiosidade na minha cunhada, porque ela nunca esboçou uma reação diante daquelas zoeiras, daquelas brincadeiras que tinham com ela. E um dia minha cunhada encostou nela e disse: ei, você não se incomoda com isso que estão falando a seu respeito? E ela disse: não, eu não me incomodo não. Sabe por quê? Porque desde muito pequena, a minha mãe conversa comigo. E ela diz: filha, você está vendo a sua irmã? A sua irmãzinha, o seu pai e a sua mãe namoraram e ela veio. A mamãe não escolheu ela. Mas você, a mamãe foi até um lugar e escolheu você. A menina cresceu com essa ideia de que eu fui escolhido pela minha mãe. Então você pode falar o que você quiser, amigão. A minha mãe me escolheu. Esteja convicto desse amor, porque quando o diabo se levantar dizendo: ei, tem certeza? Você diz: ah, sério? Você está de brincadeira comigo? O amor me amou, eu fui escolhido por ele me abraçou. Como você vai viver os seus anos? Como você vai viver esse ano de 2021? Como você vai viver essa semana? Porque o diabo vai sim se levantar para dizer: tá vendo? Tal coisa só aconteceu porque ele não te ama. Que em nome de Jesus, você seja encharcado pela unção, você seja queimado pela unção, e você entenda, compreenda e tenha convicção do amor de Deus por você. Querido, compreender esse amor vai fazer com que você não tenha complexo de inferioridade. Compreender esse amor vai fazer com que as pessoas que olham para você dizem: nossa, veio vestido assim? Nossa, podia fazer uma cirurgia. Nossa. Eu ia fazer assim, mas tudo bem. Ia te escandalizar. Você compreende? Agora, como que eu me convenço disso? Conhecendo, querido. Caminhando. Você começou se relacionando com a sua namorada ou com o seu namorado, e vocês eram apaixonados. E aí, com os anos, aquilo muda, vira amor, não é? E aí o amor não é um amor que não vê defeitos. Porque na paixão não vê. Na paixão, minha mãe dizia: filho, no namoro, abra os olhos, no casamento, feche. Não faça o inverso não, que vai dar ruim. Então abre bem no namoro, vê bem quem é, conheça bem, casou, fecha o olho e segue. Agora preste atenção, querido, porque você só vai passar a amar ao Senhor à medida que você se relaciona com Ele. Não dá para amar alguém que está distante. Dá? Ainda que você ame alguém, pastor, eu estou casado hoje com o fulaninho, que eu conheci, ele morava lá em Rondônia. Não gostou de Rondônia? Ele morava lá. Mas, querido, você só se apaixonou e casou com ele porque vocês se falavam todo dia. Talvez você conheça uma história dessa. Existe um programa na televisão que caça pessoas que se deram mal, porque elas se apaixonaram por alguém à distância. Mas por quê? Porque elas investiram tempo, elas se relacionaram, embora nunca tivessem se visto, elas se falavam sempre. Você só vai passar a amar e compreender o amor do Senhor convivendo com Ele. Não dá. Se o teu relacionamento com o Senhor é o que você vive aqui, está raso.
É por isso que ele diz, ei, eu desejo me manifestar a você todos os dias. A todo momento. Eu me lembro quando nós ficamos grávidos da Luísa, uma pessoa nos encontrou e disse, ei, descansa, Deus ama mais a sua filha do que vocês vão amar um dia. Isso fez tanta diferença, tanto fez que a gente está no terceiro. Se não tivesse compreendido isso, tinha parado na Luísa, crendo. Agora preste atenção, por que o povo hoje está com medo de ter filho? Porque eles acham que o filho vem da força do braço. Sou eu que sustento, sou eu que tomo conta, sou eu que... Mas aqui, eu não sei se eu vi uma outra época, a gente fala assim, querido, em nome de Jesus, que você possa compreender esse amor, e que você possa não só, e aí você vai ver que é automático, porque quando você usufrui desse amor, desfruta desse amor, você vai fazer como João, que entendeu, ele diz, cara, não tem como compreender esse amor e não amar. Não tem como viver esse amor e não amar. A Bíblia deixa muito claro, não tem como. Você cantar aqui no louvor, eu te amo, Jesus. E aí você sai lá fora e diz que eu amo fulano nada, eu quero mais do que... Não tem como. Senhor, eu compreendo o teu amor. Eis aqui, Lucas, o teu filho amado. Uau! Então, eu tenho tanta convicção disso, que quando a situação se levanta, você diz, não. Eu tenho trabalhado em mim essa consciência de pertencimento. Eu tenho um dono. Eu tenho um dono. E esse dono é o amor. Amigo, você não mexe comigo, você mexe com... Eu tenho um dono. Eu não estou sozinho. O negócio não é bagunçado assim. E quando você se posiciona, foi como eu falei. Se você compreende esse amor, você anda diferente. Você anda diferente. Eu acabei. Recebeu alguma coisa? Pastor, o que a gente faz agora? Feche os teus olhos. Eu creio que, queridos, existe unção aqui neste lugar. Existem coisas que o diabo tem aprisionado. Eu sou cristão, eu frequento a igreja, mas existem medos que o diabo tem conseguido ainda de aprisionar. Querido, em nome de Jesus, compreenda, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. O medo, quando nós estamos em Cristo, ele não vem na base da meditação, do grito, do enfrentamento. O perfeito amor te liberta do medo. Existe unção aqui essa noite para libertar a sua vida, para colocar a sua vida em movimento em áreas que estão paralisadas. Preocupações, ansiedade, medo do amanhã, o que vai ser, como vai ser, o que vai ser esse ano. Ei, você entregou a sua vida ao Senhor. Deixe que o amor conduza os seus dias. A vida, querido, quando você compreende o amor, não é uma vida em preto e branco, é colorido. Aquilo que a Disney pinta, dos pássaros que cantam junto, daquilo que vai viver, aquilo ali é para quem compreendeu o amor de Deus. Não é uma fantasia, quem compreende o amor vive assim. Você pode agradecer pelo amor? Eu quero que você levante suas mãos, levante a sua voz, agradeça a Ele, por Ele ter te amado. Oh, obrigado, Pai. Nos amou. Nada pode mudar isso. Desejamos compreender e viver com maior intensidade esse amor. Você que está aí na sua casa, feche os teus olhos também. Agradeça o amor te amou, te encontrou, te resgatou, te libertou. É o amor quem te conduz, é o amor quem te fortalece, é o amor quem te instrui.
Faça disso um exercício, querido. Levante pela manhã, feche os seus olhos ou abra os teus olhos e agradeça a Ele pelo amor dEle. Você precisa trazer à memória a ceia do Senhor. Ele diz: ei, traga à memória. Não é um sacrifício, ou melhor, se há um sacrifício, ele só existiu por amor. Ele te ama. Eu estou aqui essa noite para dizer: Ele te ama. Esteja convicto disso. Esteja convicto disso. Nada mudou. Os planos dele ao seu respeito, os sonhos dele ao seu respeito, nada mudou. Obrigado, Senhor.